Palavra do dia, com Dom Luiz Soares Vieira. Hoje é dia 2 de setembro, nós estamos então numa quinta-feira, na metade de uma semana, aliás, mais do que a metade da semana, não é? Mas que bom nós estamos juntos. É uma alegria nos encontrarmos para conversar sobre coisas que são sérias, não é? As coisas de Deus. E nós estamos lendo então a carta de São Paulo aos Colossenses, que é um documento muito bonito que nós temos realmente um caminho, e São Paulo vai traçando para uma comunidade. E aqui então estamos no capítulo 1, ainda começando, o versículo 9 ao 14. Então São Paulo, você deve se lembrar, nós começamos ontem, não é? A saudação que ele faz, ele e Timóteo, e ele vai dando o caminho, a fé, a esperança e a caridade, é o caminho de Deus. E ele vai continuar assim: não deixamos de rezar insistentemente por vós, para que chegueis a conhecer totalmente e plenamente a vontade de Deus, com toda a sabedoria e com discernimento da luz do Espírito, que é o Espírito Santo. Aqui, veja que coisa interessante que nós temos aqui, e que interessante não só por curiosidade, mas porque toca realmente a nossa vida. Então ele está rezando para que os cristãos lá de Colossos, os colossenses, né, conhecessem a vontade de Deus. E realmente a vontade de Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Porque você às vezes pode querer, né, eu quero fazer isso, e depois você vai ver, não é bem aquilo que você queria, não, e não foi o melhor. Então, sempre nós devemos procurar realizar a vontade de Deus. Agora, para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos ter a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é conhecer muitas coisas? Não. A sabedoria é a experiência de vida. Quer dizer, quando nós realmente tornamos Deus uma experiência na nossa vida, aí sim nós, né, vamos descobrindo, né, qual é a vontade de Deus, porque Deus entra na nossa vida. Então os nossos olhos se abrem, como diz um cardeal que morreu, um santo, Newman, olhar com o coração. E depois, com discernimento do Espírito, o Espírito Santo. Quando eu vou dar um conselho para você. Quando você tiver de decidir alguma coisa, você invoque o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz divina, né? A gente precisa dessa luz, porque às vezes nós não enxergamos todas as vamos dizer, as pormenores do que vai acontecer. E o Espírito Santo, ele vai mostrando para nós o caminho. Então, a sabedoria e o discernimento. E, aliás, o Papa Francisco, ele tem um trecho muito bonito sobre o discernimento na carta que ele escreveu sobre a santidade. O discernimento é a gente ver o que Deus quer e o que é melhor. Nós temos de tomar uma decisão. Precisamos pensar o que é melhor. E então, às vezes, no momento de crise, nós queremos resolver logo as questões. Não faça isso. Tenha paciência, deixa passar a crise, daí você resolve invocando o Espírito Santo. Então, a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. Depois, isso nós devemos ter para levar uma vida digna do Senhor. E essa vida digna do Senhor é seguir os caminhos de Deus, porque Jesus é o nosso caminho. Jesus, ele nos evangelhos, ele mostra para nós como viver. É muito interessante isso. A gente deveria ler os evangelhos, rezar os evangelhos, percebendo como Jesus viveu, nós devemos viver também, porque esse é o caminho que é digno diante de Deus e que é agradável a Deus também. Então vamos guardar esse pensamento de Paulo na carta aos Colossenses. A sabedoria e o discernimento do Espírito Santo para conhecer qual é a vontade de Deus a nosso respeito.
Agora uma bênção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia, uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.